Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Joinhas, professor de atualidades de vocês. E hoje a gente vai falar desse tema, pobreza menstrual, que é um tema que estourou na mídia na semana passada, graças a uma atuação do nosso queridíssimo presidente Bolsonaro, né? Só um adendo antes de começarmos a aula, então. Eu queria falar que a gente já está chegando à nossa reta final do estudo para o vestibular. Eu espero que todos estejam conseguindo dar conta. Eu sei que é um processo muito difícil, tudo bem? E a gente vai entrar em contato com vocês para tentar dialogar e tentar melhorar um pouco isso. Então, se vocês puderem estar presentes e nos dar um feedback mesmo, né, do como está sendo, o que melhorar, para a gente tentar estar em consonância aí todo mundo, beleza? Um outro detalhe, já um spoilerzinho aí, é que o pessoal de redação vai começar a corrigir redações de vocês. Eles vão elaborar um tema, né, uma proposta de redação, uma proposta de gênero textual para que vocês escrevam e eles corrijam isso, beleza? Então vai ter o feedback dos professores e das professoras de redação. Inclusive, é importante lembrar que a atualidades, ela dificilmente cai na forma de questão fechadinha, de alternativa. Ela muito provavelmente será cobrada como plano de fundo, ou seja, de uma questão, né, que envolva várias disciplinas, seja de um tema de redação, beleza? Então, se você souber atualidades, você vai conseguir estar mais seguro nesse momento, beleza? Enfim, vamos falar aí desse tema então. Para começar, gente, um adendo. Eu estou aqui falando enquanto um homem, né, cisgênero. Então, assim, eu não quero ocupar o espaço de nenhuma professora, né, tudo mais, já que nós teríamos professoras muito bem preparadas para falar desse tema aqui. Mas, como essa disciplina é uma disciplina ministrada por um homem, então eu tenho que abordar esse tema com vocês, beleza? O conceito de local de fala é um conceito que, em estudos políticos, ele pode ser muito problematizado. Tudo bem? Não que ele não sirva de nada, não é isso. Mas é que ele pode ser problematizado em alguns momentos, beleza? Mas enfim, vamos começar. Quando a gente fala de ciclo menstrual, então, como funciona ele? Eu sei que vocês já tiveram ou ainda vão ter isso em biologia, e meu momento aqui não é dar aula de ciclo menstrual, né? Eu sei que eu poderia fazer isso com vocês, eu sou da medicina, então daria para fazer isso, mas não quero. Eu vou evitar, inclusive, falar o nome dos hormônios, vou evitar falar o nome dos órgãos bem certinho, tá? E para que não confunda a cabeça de vocês mesmo. Eu coloquei este desenho porque ele é um desenho muito didático, ele demonstra todo o ciclo menstrual e todos os órgãos e todos os hormônios que estão envolvidos nele, beleza? Se vocês já souberem o ciclo menstrual, meu conselho para vocês é pausar esse vídeo e realmente tentar decifrar isso, né? Se você não sabe, talvez seja interessante você decifrar também, beleza? Mesmo que talvez você tenha um pouco ali mais de dificuldade em saber principalmente o nome dos hormônios, tá? Mas enfim, vamos embora. Falando do ciclo menstrual, então, o que eu quero que vocês saibam? Que o ciclo menstrual é uma resposta, né, a alterações fisiológicas do corpo humano do sexo feminino. Beleza? Então ele é o esperado para pessoas do sexo feminino e ele é tido como normal. Tudo bem? Ah, professor, conheço uma menina que não menstrua e ela já tem uma certa idade. Beleza. Daí é uma situação que deve ser avaliada por uma médica ou um médico, um profissional da saúde. Se essa pessoa quiser, obviamente, né? Ninguém vai impor nada. Beleza? Mas espera-se, é o normal de que pessoas do sexo feminino, dependendo da idade, né? Então tem que estar na puberdade, menstruem, beleza? Se for antes, é um problema. Se for depois, pode ser um problema também. E realmente pode ser um problema. Por conta de alterações futuras no final da idade, no final da vida reprodutiva, com seus 50 anos. Mas enfim. Então, como ocorre a menstruação? Bem, o corpo ele vai ter algumas alterações hormonais e essas alterações hormonais vai fazer com que a camada interna do útero, né, o útero é esse órgão aqui, ó. Então, a camada interna do útero ela cresça. Então, tem a parte externa, de fora, né, que está aqui, e a parte interna. A parte interna, gente, é onde fica o bebê, tá? Então, o que vai acontecer? As alterações hormonais vão fazer com que essa parte interna do útero cresça, aumente de espessura. Então, a gente chama de espessamento, tá? E essa parte interna do útero chama endométrio. Então, é um espessamento endometrial. O endométrio, ele cresce, ele faz assim. Como se fossem várias camadas de bolo, sabe? Fossem sendo adicionadas. Beleza. Essa camada cresceu por quê?
Porque ela cresce esperando alguém. Ela espera o óvulo. O óvulo, gente, é o gameta feminino, né? O espermatozoide é o gameta masculino e o óvulo é o gameta feminino. Então, a camada do endométrio ela cresce, ela fica espessada, esperando o óvulo. Quando o óvulo chega, ele vai ficar paradinho ali no endométrio, esperando o espermatozoide. Então, o espermatozoide só vai vir se tiver uma relação sexual desprotegida. Caso não tenha nenhum espermatozoide, esse óvulo e esse endométrio espessado, aumentado, tem que sair. Então, fazendo uma analogia bem meia boca aqui. É como se eu pegasse, fizesse um bolo com várias camadas, né, e colocasse uma cereja ali. É isso, entendam isso, assim. Eu peguei, o endométrio ele foi espessado, né, e eu coloquei, e o óvulo então seria a cereja, mas beleza. Tá esperando o espermatozoide não chegou, então tem que tirar isso. O corpo ele precisa se livrar disso. Isso é fisiológico que o corpo precise retirar isso dele, tá bom? E ele vai fazer isso como? Descamando o endométrio. Então o endométrio ele vai descamar. Esse descamar é o que nós chamamos de menstruação, beleza? E é fisiológico, ou seja, é normal, tá? É saudável que isso ocorra. Ah, professor, mas eu conheço uma menina, uma mulher, sei lá, que toma anticoncepcional e ela não menstrua. Tá certo isso? Tá também, né? Tem que avaliar fator de risco, se pode ou não pode, dependendo de pessoa para pessoa, mas isso daí acontece mesmo, tem remédios que fazem isso, e se for indicado pelo profissional de saúde, não tem, né, por que ficar discutindo, beleza? Mas espera-se que ocorra a menstruação, tudo bem? Quando não ocorre menstruação? Quando tem alguma alteração, alguma doença, seja até mesmo por estresse ou uma ou outra coisa, ou a pessoa está grávida. Então, assim, esses dois momentos, beleza? A maior parte das vezes é porque a pessoa está grávida, tá? Mas pode sim ser por outros processos, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Eu espero que vocês tenham entendido minimamente o ciclo menstrual, porque eu realmente evitei falar os nomes aqui para não complicar. Em outro momento, se vocês quiserem, a gente pode até conversar sobre isso, mas não é agora, tá? Enfim, o que eu quero que vocês entendam, que a menstruação ela é um processo natural, é um processo fisiológico, um processo normal. Toda pessoa do sexo feminino vai passar por isso, beleza? E aqui, gente, uma coisa a ser salientada. Eu estou me referindo ao sexo feminino. Sexo feminino inclui duas categorias de pessoas. As mulheres cisgênero e os homens trans. As mulheres cisgênero, lembrando, são aquelas pessoas, aquelas mulheres que nasceram com sexo biológico feminino e foi dadas a ela o gênero feminino ao nascimento e elas ficam ok com isso, aceitam esse gênero. Os homens trans são pessoas que nasceram com sexo biológico feminino, mas que não aceitam o gênero feminino que foi lhes dado ao nascimento, né? Eles se entendem como do gênero masculino, portanto são homens, e a gente usa o termo trans aí para ficar mais específico, beleza? Tanto mulheres cisgênero quanto homens trans menstruam, podem menstruar, beleza? Podem engravidar, inclusive. Tudo bem? Então, assim, eu tento nessa aula ser o mais genérico possível, né, para não especificar só um para o outro, um ou outro. Eu tento abordar os dois. Por isso vocês vão me ouvir falando pessoas que menstruam, tá bom? Ou pessoas que engravidam, beleza? Mas enfim. Só que nós sabemos que hoje, na sociedade moderna, ainda há um gigantesco tabu acerca da menstruação, né? Nós sabemos que isso acontece dentro das famílias, dentro das igrejas, escolas e até mesmo dentro do âmbito educacional, médico, né? Então dentro da área da saúde, né? Mas enfim, é importante salientar que algumas pessoas até imaginam que o sangue é um sangue sujo, né? Como se a mulher estivesse se livrando de uma sujeira. E não tem nada a ver, o sangue não é sujo, ele não é um sangue ruim, enfim, não tem nada. São crenças mesmo, né, popular que estão erradas. Beleza? É fisiológico, é normal, é certinho, não tem nada de errado, tá? E por isso algumas pessoas preferem não abordar esse assunto, algumas escolas preferem não abordar esse assunto, né? Isso inclusive é um dos temas que seria abordado se nós tivéssemos educação sexual nas escolas, né? A questão da menstruação, a questão do tabu acerca disso, né? Como a sociedade patriarcal fala sobre, não deixa falar sobre isso, né? E o tema menstruação, gente, não é um tema novo, né? Ele está na história humana, ele está documentado desde antes de Cristo, então há mais de 2000 anos, beleza? Não é algo novo. O que é novo pra gente? Absorvente. Absorvente foi criado em 1930, então faz menos de 100 anos, né? Então, assim, não é algo que está no mercado há muito tempo. E como que as mulheres lidavam com menstruação antes dos absorventes?
elas tinham que se virar e durante a história da sexualidade feminina são relatados vários tipos de manejos acerca da menstruação. Então, papiro para as mulheres egípcias, ataduras durante a guerra, enfim, vários métodos aí que foram utilizados, beleza? Esse artigo aqui que eu trouxe, A Pobreza Menstrual, uma questão urgente no Brasil, ele é feito por várias advogadas, né, todas brasileiras, e ele foi publicado esse ano, né, em agosto desse ano, em 31 de agosto, e ele aborda um pouco sobre a questão social da pobreza menstrual, né? Não foi a única referência minha, mas é uma referência que eu achei muito boa e até didática. E só para vocês terem uma noção, a menstruação ela é tanto um tabu que a própria Disney teve que intervir. Olha só, a gente pode falar muito mal da Disney em alguns momentos, né? Mas nesse momento ela foi assertiva, vamos colocar assim. Ela fez essa historinha, né? Vamos colocar assim, esse vídeo que tem publicado no YouTube, tá? Eu peguei o print do YouTube mesmo, chama The Story of Menstruation e a história da menstruação do português, né? Ele foi publicado em 1946 e é um vídeo que conta sobre o ciclo menstrual como sendo algo natural, como sendo algo fisiológico do corpo, né? E ele até fala até os nomes dos hormônios, das glândulas, tal. Enfim, ele só tem em inglês, infelizmente, eu não achei dublado e eu também não achei com a legenda certinha, né? A legenda que tem é aquela gerada pelo YouTube automaticamente, então pode ter alguns erros ali de tradução. Beleza? Mas se vocês quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade. Então, vou falar da pobreza menstrual. A pobreza menstrual, para algumas autoras, ela é definida como um conjunto de pobrezas, né? Um conjunto de misérias. Então, não é somente não ter absorvente. É um problema muito maior que esse, beleza? Então, na verdade, a pobreza menstrual a gente entende como sendo um conjunto de negação de acessos, né? Tá, seria no plural. Então, negação de acesso à dignidade e aos serviços básicos, beleza? Então, assim, não é só não ter absorvente, é não ter água, não ter saneamento básico, não ter educação sobre o próprio ciclo, não entender o que está acontecendo, né? Então, a pobreza menstrual refere a tudo que gira em torno da menstruação. Desde conhecimento a saber por onde o sangue sai, se é um sangue bom, se é um sangue ruim, porque na verdade não existe sangue ruim, né? Mas se é um sangue bom, se é um sangue que eu vou passar mal se eu perder esse sangue, né? Enfim, entender a parte biológica da coisa e também entender a parte social, né? A questão social referente a será que eu tô doente, passo essa doença para alguém? Será que eu posso sair de casa? Será que eu posso fazer exercício físico? Será que eu posso engravidar durante esse momento de menstruação? São todas dúvidas, né? Que a pobreza menstrual coloca na cabeça das pessoas, não somente das mulheres, mas dos homens também, né? E acaba em forma de tabu sendo repassadas às próximas gerações e sendo uma maneira de preconceito, uma maneira inclusive de misoginia, né, e de machismo, beleza? Enfim, a pobreza menstrual, como vocês podem observar, ela é um problema muito grande, né? E a meu Deus, pobreza menstrual, ela é uma manifestação das desigualdades sociais, né? Então ela exacerba, ela demonstra, deixa claro essas desigualdades sociais. E dois exemplos disso, então, seriam os valores elevados, né, em questão de preço mesmo, dos itens de coleta menstrual e higiene íntima, né? Então a gente sabe que pessoas com vagina devem utilizar sabonetes certos, né? Deve fazer a higiene adequada. Então, assim, não é qualquer coisa que é adequado, né? Além disso, os itens de coleta menstrual, eles devem ser adequados, né? Não é usar qualquer coisa que absorva sangue, né? Então, tem que ser itens adequados. Muitas vezes, os descartáveis devem ser utilizados, né? Dependendo de mulher para mulher, obviamente, de pessoa que menstrua para pessoa que menstrua. Mas pode-se utilizar, por exemplo, panos recicláveis, né? Só lavar, enfim, mas isso varia muito. Mas são itens que não deixam, que não abrem brecha para infecções, né? Então são itens adequados para isso. E sem acesso a saneamento básico, né? Porque mesmo se a pessoa tem, por exemplo, aqueles absorventes de pano, né, que podem ser lavados. Se a pessoa não tiver água para lavar eles, não vai adiantar nada. Então é necessário que tenha saneamento básico. Eu não coloquei aqui, mas como eu falei, a questão do conhecimento também faz parte da pobreza menstrual, né? As pessoas que menstruam às vezes não sabem o que está acontecendo, principalmente se for a primeira menstruação, né? Então é importante a gente falar disso.
Só para vocês terem noção, uma em cada quatro adolescentes no Brasil, elas que além de não ter acesso a absorventes, né, também não tem acesso a água limpa, não tem acesso a saneamento básico, não tem acesso a sabonete ou papel higiênico para que ocorra a limpeza adequada do local. Né? Isso tudo a gente chama de pobreza menstrual. Além disso, em média, só para vocês terem uma noção da situação, né? Em média, as pessoas que menstruam têm cerca de 450 ciclos menstruais durante a vida. Se a gente pegar o preço gasto desses ciclos em absorvente, isso dá mais ou menos 10 mil absorventes durante a idade fértil da pessoa, né? E os valores variam de 10 a 15 reais por mês, né, chegando a mais de R$ 1.000 durante a vida, né? Então, assim, é um dinheirão, vamos colocar assim, beleza? De acordo, então, com a ONU, no Brasil, 25% das meninas de entre 12 e 19 anos deixam de ir às aulas por não ter absorventes. Veja bem, gente, a menstruação, eu não falei para vocês lá no começo, né? Mas a menstruação não é um dia só. Isso varia de pessoa para pessoa. Pode ser sim um dia? Pode. Pode ser uma semana? Pode também. Pode ser mais? Pode também. Ai, professor, quanto de sangue? Isso varia de pessoa para pessoa. Pode ser pouquinho, gotinhas, como pode ser uma quantidade maior, né? Então, assim, o fluxo menstrual, isso que a gente chama, né? Ele pode ser intenso ou moderado, ou ele pode ser leve, né? Enfim. E imagina as pessoas que menstruam, as adolescentes, né? Durante a idade escolar mesmo. Ter que faltar a aula todo mês e, por exemplo, faltar aí uma semana durante a aula, né? 5 dias úteis durante a aula todo mês por conta disso. Imagina o conteúdo que essas pessoas perdem. Imagina a defasagem educacional que essas pessoas podem ter, né? A falta de oportunidades que essas pessoas podem ter. Então não é um probleminha pontual, não é uma coisinha ali. É um problema que está inibindo, né? Negando acesso à própria sociedade. Beleza? Segundo a Unicef, a pobreza menstrual ela é vivenciada por mulheres e meninas, né, que não têm acesso, devido à falta de acesso aos recursos, à infraestrutura e, como eu falei, o conhecimento. Beleza? E aí um trecho de uma reportagem que eu peguei, então fala assim, ó, no Brasil, 20% das adolescentes não possuem água tratada em casa e 200 mil estudam em escolas com banheiros sem condições de uso, o que torna ainda mais difícil o manejo da higiene menstrual, porque é um processo, né? Não é um evento único, como eu falei para vocês, são vários dias, às vezes várias vezes ao dia. Um dos principais motivos pela ausência dos itens para a higiene íntima é a natureza financeira. Como eu falei para vocês, a questão do valor, que é exacerbada. O relatório estima que uma pessoa que menstrua gasta de 3 mil a 8 mil reais ao longo da vida com compra de absorventes, o que para as pessoas se encontra em situação de vulnerabilidade social, como é, na verdade, a gigantesca maioria da população brasileira agora, né? Nós temos mais de 14 milhões de desempregados no Brasil, devido à crise econômica, política e ambiental e também sanitária que a gente está vivendo, enfim. E se a gente pegar esse valor de 3 mil a 8 mil reais, a gente tem que estudar em mais ou menos 4 anos de trabalho. Então, assim, as pessoas que menstruam, a gigantesca maioria delas são mulheres, vamos utilizar que sendo mulheres cis. Então, imagine aqui comigo, 4 anos de trabalho. Mulher cis já recebe menos por conta do machismo, né? Que faz com que elas desempenhem a mesma função e recebam menos. Então, mulher já recebe menos. Além de ter o trabalho, o próprio trabalho remunerado, né? Tem o trabalho não remunerado. Tem a carga trabalhista estendida, né? A carga de horário estendida, ou se vocês preferirem, a jornada dupla, né? Ou jornada estendida ou jornada dupla é a mesma coisa, que é o trabalho no trabalho mesmo, e eu trabalho em casa, eu trabalho com os filhos, às vezes com o marido. Então, assim, nós temos uma situação de trabalho extenuante, né? E, além disso, não tem acesso a itens de higiene, né? O SUS hoje, ele paga, né? Ele provém itens para higiene e itens de educação sexual, como camisinhas, pílula do dia seguinte, até anticoncepcionais, de graça, né? Mas ele em nenhum momento faz isso em relação aos absorventes, beleza? Aí ainda dentro dessa problemática nós temos, como eu falei, né, uma em cada 4 jovens já faltou a aula e temos a problemática de que se a pessoa precisa trabalhar, se ela não tem condições de ficar em casa, o que já seria problemático ela ter que ficar em casa por conta disso, mas se a pessoa precisa trabalhar de jeito maneira ou precisa ir à escola, ela precisa improvisar.
E aí eu improviso com papel higiênico, paninho, enfim. Essa reportagem relata um pouco disso, né? É em Porto Alegre, então observem que é na zona sul do Brasil, né, região sul, então não é uma problemática de outras regiões, é uma problemática aqui do nosso lado também, né? Enfim, está no Brasil todo, isso que eu quero dizer. E, como eu disse para vocês, esse improviso ele pode não ser adequado, né? Se for com material adequado, né, como por exemplo, absorventes reutilizáveis de pano, não tem problema. Desde que tenha o saneamento básico para fazer a higienização adequada, não teria problema. Mas improviso com materiais que não são adequados, aí que mora o BO da questão, né? E o que aconteceu então, gente? Tinha um projeto de lei que foi feito por uma política do PT, eu não lembro o estado dela, mas enfim, ela fez um projeto de lei, ele passou por várias instâncias, todas as câmeras, toda aquela burocracia para votar e só faltava o visto do Bolsonaro, beleza? O que esse projeto de lei previa, né, o que estava escrito nele. Na proposta, os itens de higiene distribuídos a estudantes de baixa renda de escolas públicas ou em situação de rua e vulnerabilidade. Então veja bem, não seria para a população toda, né? Não seria para todas as pessoas que menstruam. Seria para a pessoa que não tem acesso, né? Sendo essas pessoas estudantes ou sendo pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então pessoas em situação de rua, né? E pessoas encarceradas, beleza? Presas. Enfim, então estudantes de baixa renda em escolas públicas, pessoas em situação de rua, pessoas apreendidas ou presidiárias e pessoas internadas, né, para cumprir medida socioeducativa, beleza? Então, assim, são pessoas que não têm acesso mesmo aos itens, porque como eu falei, esses itens não são distribuídos pelo SUS. Uma pessoa que está encarcerada, ela não tem, porque o presídio não dá, né? A FEBEM não dá, enfim, a casa socioeducativa não dá. Então, quem que vai dar? Familiar, quando pode, se puder, né? Porque a gente sabe que é caro. Amigos, se puderem também. E ONG, né? Que é organizações sem fins lucrativos que atendem a essa demanda que o governo não tem atendido, que o Estado não tem atendido, beleza? Enfim, esse projeto de lei era uma tentativa de sanar essa desigualdade, beleza? Mas foi vetado pelo Bolsonaro. E o motivo que ele apontou, né, é que o projeto de lei ele previa dinheiro, o texto aprovado previa que o dinheiro via de recursos ao SUS, né? Beleza, mas o projeto, o Bolsonaro argumentou que o texto não estabeleceu fonte de custeio. Então, assim, ele falou que vinha do SUS, mas não falou da onde do SUS, segundo o Bolsonaro, né? Enfim, deixando aqui bem clara a minha indignação, porque ele poderia ter sido aprovado. Poderia, mas com algumas ressalvas, entende? Então, assim, não haveria necessidade de vetar o projeto. Esse que é o X da questão. Porque outros projetos de lei já foram aprovados com algumas emendas a serem alteradas durante a execução desses projetos, beleza? Mas nesse específico ele foi vetado. E aí, quando veta, pessoal, o que acontece? Ele pode sofrer recurso, né, das outras instâncias, dos deputados, dos senadores, mas ele precisa passar pelo processo burocrático novamente. Isso leva tempo, né? E isso, gente, é uma coisa urgente, né? As pessoas continuam menstruando todo santo dia. Então não dá mais para esperar, sabe? É um negócio que já passou da hora. Beleza? Enfim, pessoal, é um tema que não daria para esgotar, nem dá para abordar. Abortamento é outro problema, né, gente? Outro problema social, tem que falar em outra aula. Mas enfim, não daria para abordar tudo nessa aula. Eu tentei trazer só algumas pinceladas para que vocês comecem a caminhar com a perna de vocês, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me procurar. É isso. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos.